O piso de mármore brilha como um espelho, refletindo os lustres de cristal que pendem do teto abobadado. Esta mansão é um monumento ao sucesso, cada campo sussurrando histórias de triunfo e prosperidade. No entanto, apesar de sua grandiosidade, a casa parece vazia, uma bela concha desprovida de calor humano. Edward Thornton, 78 anos, está sentado em uma poltrona de couro perto da janela de seu escritório. Outrora um titã da indústria, um homem cujas decisões moviam mercados e moldavam economias. Ele agora olha fixamente para os jardins bem cuidados do outro lado do vidro. Seu cabelo prateado está impecavelmente penteado. Seu roupão de seda é caro, mas seus olhos estão distantes, perdidos em uma névoa que nenhuma quantia de dinheiro pode penetrar. Sua filha, Margaret, 45, está parada perto dele, segurando uma bolsa de grife nas mãos. Ela está vestida para uma reunião de negócios, sua postura rígida de frustração. Pai, por favor, tente se lembrar. Sou eu, Margaret, sua filha. O olhar de Edward não se move. Nenhum sinal de reconhecimento cruza seu rosto marcado pelo tempo. A voz de Margaret se quebra. Venho aqui todas as semanas há meses. Todas as semanas, e você me olha como se eu fosse uma estranha. A enfermeira particular, Claire, entra silenciosamente com uma prancheta nas mãos. Ela é profissional, eficiente e gentil, daquela maneira distante que os profissionais de saúde desenvolvem para se protegerem do sofrimento constante. Senhora Morrison, talvez devêssemos deixá-lo descansar. O médico disse que forçar a memória pode causar agitação. Margaret vira-se para ela. Ele construiu um império. Ele lembrava-se de milhares de rostos, números infinitos, negócios complexos. E agora não se lembra do seu próprio filho. A doença não discrimina. Não por riqueza, não por inteligência, não por... Eu sei o que ela não discrimina. A compostura de Margaret desmorona-se. Ela pousa a bolsa e ajoelha-se ao lado da cadeira do pai. Pai, sou a Maggie. Lembra-se? Costumava chamar-me de sua pequena Maggie. Ensinou-me a andar de bicicleta na garagem. Lembra-se dos verões na casa do lago? Da maneira como ia antes de dormir. Edward pisca lentamente. Por um momento, Margaret prende a respiração, esperançosa. Mas a expressão dele permanece vazia. Uma casa sem ninguém em casa. Ela se levanta, recompondo-se, reconstruindo as barreiras. Tenho que voltar ao escritório. Alguém precisa administrar a empresa que ele construiu, já que ele nem se lembra de tê-la construído. Claire a acompanha até a porta. Estamos fazendo tudo o que podemos por ele. Estão mesmo? O riso de Margaret é amargo. Ele tem os melhores médicos que o dinheiro pode comprar. As melhores instalações. Cuidados 24 horas por dia. Mas de que adianta tudo isso quando ele já se foi? Depois que Margaret sai, Claire volta e encontra Edward exatamente como estava. Ela verifica seus sinais vitais, anota as leituras em seu prontuário, fala com ele com aquela voz gentil e simples que se usa com crianças. Como estamos nos sentindo hoje, Sr. Thornton? Gostaria de almoçar? Nenhuma resposta. Essa é sua rotina. 5 dias por semana ela cuida de um homem que não sabe que ela existe, que não sabe que ninguém existe, incluindo ele mesmo. A cozinha é enorme, com bancadas de granito e eletrodomésticos profissionais que raramente são usados. O cozinheiro prepara refeições sem graça e fáceis de comer. O mordomo gerencia a equipe doméstica com eficiência silenciosa. Todos cumprem suas funções neste palácio de silêncio. Maria, 52 anos. Chega à entrada de serviço logo após o amanhecer, como tem feito nos últimos 3 meses. Ela é a faxineira, contratada por uma agência, uma das várias funcionárias que se revezam para manter a aparência impecável da mansão. Ela usa roupas simples, carrega seus materiais em uma bolsa surrada e se move pelo mundo com a invisibilidade que acompanha sua profissão. Ela cumprimenta os outros funcionários com sorrisos calorosos que eles mal retribuem. Para eles, ela é temporária, substituível, não vale a pena investir nela. Maria não parece se importar. Ela realiza seu trabalho com dignidade silenciosa.
cantarolando baixinho enquanto lustra os corrimãos. Tira o pó das pinturas de valor inestimável e aspira os tapetes importados. A governanta-chefe, Patrícia, a informa sobre as tarefas do dia com uma impaciência mal disfarçada. A ala leste precisa de uma limpeza profunda. O escritório do Sr. Thornton deve ser limpo, mas não mexe em nada. Ele não percebe, mas a filha dele verifica. Ela verifica tudo. Claro, diz Maria simplesmente. E fique em silêncio quando trabalhar perto do quarto dele. Ele se assusta facilmente agora. Na semana passada, uma das meninas deixou cair um vaso e ele ficou tão agitado que tivemos que chamar o médico. Maria acena com a cabeça, absorvendo as instruções com calma e atenção. Ela começa seu trabalho no grande saguão, seus movimentos metódicos, mas não mecânicos. Ela toca cada superfície com cuidado, como se os objetos merecessem respeito, independentemente de seu preço. Enquanto trabalha, ela cantarola, melodias suaves e sem palavras que flutuam pelos quartos vazios como espíritos gentis. Ao meio-dia, ela chega ao segundo andar, em direção à ala privada de Edward. Claire está sentada do lado de fora da porta dele, atualizando os arquivos dos pacientes em seu tablet. Preciso limpar o escritório, diz Maria baixinho. Claire mal levanta os olhos. Tudo bem, ele está lá, mas não vai incomodá-la. Ele mal se move agora. Maria entra no escritório com seus materiais. Edward está sentado exatamente onde sua filha o deixou horas atrás, olhando para o nada. Maria começa a tirar o pó das estantes cheias de livros que ele já leu, prêmios que já recebeu, fotografias de pessoas que já conheceu. No início, ela trabalha em silêncio, profundamente consciente do homem quebrado na cadeira. Então, suavemente, quase inconscientemente, ela começa a cantarolar novamente. A melodia é simples, antiga, do tipo que antecede a linguagem. Ela sobe e desce como a respiração, como o oceano, como o batimento cardíaco de uma mãe ouvido no útero. A cabeça de Edward se vira. Apenas um pouco. O suficiente. Maria não percebe. Ela continua limpando o pó. Continua cantarolando, perdida na meditação de seu trabalho. Atrás dela, os lábios de Edward se abrem. Sua garganta se move. E então, tão silenciosamente que é quase imaginário, um som emerge. Maria congela. Ela se vira lentamente. Os olhos de Edward ainda estão distantes, mas há algo diferente. Uma rachadura no gelo, uma agitação sob a água parada. Ela dá um passo à frente, seu coração de repente batendo forte. Senhor? Nenhuma resposta. O momento passou. Ele se retirou de volta para sua névoa. Maria o observa por um longo momento. Depois, volta ao trabalho. Mas agora ela cantarola com intenção, tecendo a melodia pela sala como um fio, na esperança de capturar algo, de trazer algo de volta de onde quer que ele tenha ido. Naquela noite, Maria sai da mansão ao pôr do sol, projetando longas sombras nos gramados bem cuidados. Ela caminha até o ponto de ônibus, atravessa a cidade até um bairro onde as casas são pequenas e as ruas estão lotadas. Seu apartamento é modesto, uma pequena sala de estar, uma cozinha minúscula, um quarto que ela divide com suas memórias. Ela aquece uma refeição simples para o jantar e come sozinha em uma pequena mesa. As paredes estão cobertas com fotografias de uma vida diferente. Uma foto de casamento, o primeiro aniversário de um bebê, um menino segurando um troféu, uma adolescente em um vestido de formatura. Todos eles se foram agora. Motivos diferentes, tragédias diferentes, mas o resultado é o mesmo. Ela está sozinha. Antes de dormir, ela se senta em uma velha cadeira de balanço perto da janela. E ela cantarola. A mesma melodia que cantarolava na mansão. A mesma música que cantava para crianças que não existem mais, exceto nas fotos em sua parede. A música é tudo o que lhe resta delas. A música e o hábito de cantá-la. Na manhã seguinte, Maria volta para a mansão. A rotina se repete.
Os outros funcionários mal a reconhecem. Patrícia dá instruções, os vastos quartos vazios aguardam para serem limpos. Quando ela chega ao escritório de Edward, Claire está levando-o em sua cadeira de rodas para o quarto, para o descanso da tarde. Ele teve uma noite difícil, explica Claire. Embora Maria não tenha perguntado, muito agitado, o médico teve que ajustar a medicação. Maria acena com simpatia e entra no escritório vazio. Ela começa seu trabalho e mais uma vez cantarola. A melodia preenche o espaço, ricocheteando nos tetos altos, envolvendo os móveis, penetrando nas paredes. É um som que não pertence a esta mansão de silêncio e riqueza, mas de alguma forma se encaixa perfeitamente, como a peça que faltava em um quebra-cabeça que ninguém sabia que estava incompleto. No corredor, Edward para. Claire está empurrando sua cadeira de rodas em direção ao quarto, mas ele emite um som, um grunhido, um protesto. O que há de errado, Sr. Thornton? O senhor está com dor? Ele levanta uma mão trêmula, apontando para o escritório. Claire hesita. O senhor quer voltar? Outro som, mais insistente. Ela via a cadeira de rodas e o empurra de volta para a porta do escritório. Lá dentro, Maria limpa o pó dos peitoris das janelas, cantarolando sua velha melodia. Completamente alheia ao fato de estar sendo observada. Edward se inclina para a frente na cadeira. Seus olhos, tão vazios por tanto tempo, estão focados. Claire empurra Edward de volta para a porta do escritório e o observa cuidadosamente. Seu olhar está fixo em Maria, acompanhando seus movimentos com uma intensidade que ela não via há meses. O instinto profissional da enfermeira entra em ação. Ela pega o telefone para documentar esse comportamento incomum, mas hesita. Algo lhe diz para simplesmente observar. Maria se vira e se assusta um pouco ao vê-los ali. Oh, desculpem, não queria incomodar. Não, Claire interrompe, com a voz tingida de curiosidade. Ele queria voltar. Ele parece interessado em algo. Maria pousa o pano de limpeza, incerta. O velho na cadeira de rodas olha para ela, através dela, além dela. Mas há algo diferente em seu vazio agora. Parece menos uma ausência e mais uma busca. Devo parar de limpar? Maria pergunta baixinho. Você estava cantarolando. Agora mesmo. Maria cora levemente, envergonhada. Desculpe, é um mau hábito. Vou ficar quieta. Não, Claire diz rapidamente, sua mente correndo por anos de treinamento médico, estudos de caso, artigos sobre musicoterapia e demência. Por favor, continue. Faça o que estava fazendo. Maria hesita. Depois pega o pano novamente. Ela volta para as janelas e, após um momento, a melodia retorna. Suave no início, depois mais forte. A melodia sem palavras enche a sala como água encontrando seu nível, natural e inevitável. A respiração de Edward muda. Seus ombros, perpetuamente curvados, endireitam-se ligeiramente. Seus dedos, geralmente imóveis como pedra, começam a se contorcer contra os braços da cadeira de rodas. Claire observa, paralisada. Em seus anos cuidando de pacientes com demência avançada, ela viu momentos ocasionais de clareza, breves lampejos em que alguém reconhece um ente querido ou se lembra de um nome. Mas isso é diferente. Não é memória. É algo mais profundo, algo que contorna os caminhos quebrados de sua mente consciente. Maria termina as janelas e vai para a estante. Seu cantarolar continua, a melodia repetindo-se e evoluindo como uma conversa consigo mesma. Atrás dela, os lábios de Edward se abrem, seu peito se eleva, e então ele cantarola. Apenas uma nota, vacilante e incerta, mas inconfundivelmente intencional. Maria se vira. Claire, os olhos de Edward ainda estão distantes, ainda perdidos, mas sua garganta está funcionando, produzindo sons que combinam com a melodia de Maria. É fragmentado, imperfeito, mas está lá. Senhor Thornton, Claire aproxima a cadeira de rodas. Você pode nos ouvir? Nenhuma resposta. Mas ele continua cantarolando, seguindo a melodia de Maria
como um navio seguindo um farol através da neblina. Maria fica paralisada, com o coração batendo forte. Ela não entende o que está acontecendo, mas algum instinto mais antigo que a linguagem lhe diz para continuar. Ela retoma a cantoria e Edward cantarola com ela. Duas vozes se entrelaçando no escritório iluminado pelo sol. Em uma hora, a casa está em um caos controlado. Patrícia ligou para Margaret. O médico foi chamado. Claire documentou tudo em anotações frenéticas. O Dr. Harrison chega primeiro, um homem distinto na casa dos 60 que trata Edward desde o diagnóstico. Ele entra no escritório com um ceticismo profissional mal disfarçado pela curiosidade. Mostra-me, ele diz a Claire. Maria, você poderia. Claire gesticula esperançosa. Maria, agora plenamente consciente de ser o centro das atenções, sente-se pequena, sob o peso das expectativas deles. Ela é apenas uma faxineira. Ela não entende de medicina, nem de famílias ricas, nem do que tudo isso significa. Mas ela acena com a cabeça e começa a cantarolar. A melodia se eleva, agora familiar, repetida pela terceira vez. E Edward, sentado em sua cadeira de rodas com o médico examinando-o, começa a cantarolar junto. O doutor Harrison levanta as sobrancelhas. Ele pega um pequeno gravador e captura um momento. Ele verifica os olhos de Edward, seu pulso, sua resposta a outros estímulos. Nada. Edward não reage ao seu nome, ao toque, aos comandos verbais. Mas quando Maria cantarola, ele cantarola. Extraordinário, murmura o médico. Não é incomum que a música alcance pacientes com demência quando nada mais consegue. Os centros de memória musical do cérebro geralmente são preservados por mais tempo do que outras funções cognitivas. Mas esse nível de envolvimento, ele balança a cabeça. Essa melodia em particular, ela tem algum significado? É da infância dele? Uma música que sua mãe cantava? Todos olham para Maria. Ela dá de ombros, impotente. Não sei, é apenas uma música. Algo que sempre conheci. Canto quando trabalho, quando estou sozinha. Não sei de onde veio. Margaret chega como uma tempestade, seus saltos batendo ruidosamente contra o mármore. Ela irrompe no escritório com o rosto corado de esperança, medo e uma necessidade desesperada. É verdade? Ele está respondendo? O Dr. Harrison acena para Maria. Por favor, demonstre. Maria sente o peso do olhar de Margaret. Vê a fome crua nos olhos da filha. A necessidade de seu pai conhecê-la, vê-la. Voltar de onde quer que ele tenha ido. A pressão faz sua voz tremer, mas ela começa a cantarolar. Edward cantarola. A mão de Margaret voa para sua boca. Lágrimas brotam de seus olhos. Pai, papai, sou eu, é a Maggie. Você pode me ouvir? Mas Edward não olha para ela. Seu olhar está fixo no vazio, cantarolando uma melodia que significa tudo e nada. Por que ele não olha para mim? Ele está fazendo sons, mas não olha para mim. Dr. Harrison fala gentilmente. Isso não é reconhecimento consciente. É uma resposta reflexiva a um estímulo auditivo. A melodia está ativando algo nas partes preservadas do cérebro dele. Mas ele ainda não sabe que você está aqui. Ele não sabe que alguém está aqui. Mas ele está cantarolando. Ele está fazendo alguma coisa. Sim, e isso é notável. Mas não quero que você confunda isso com recuperação. A condição dele não mudou. A consciência dele não voltou. Isso é lindo, mas não é o mesmo que tê-lo de volta. Margaret afunda em uma cadeira, a esperança esvaziando como um balão furado. Ela observa seu pai cantarolar junto com a melodia da faxineira, e a ironia amarga não passa despercebida por ela. A música de uma estranha o alcança quando a voz de sua própria filha não consegue. A notícia se espalha pela mansão. Os funcionários encontram desculpas para passar pelo escritório, na esperança de vislumbrar o milagre. O cozinheiro, o mordomo, o jardineiro, todos querem ver o homem que não responde a nada há meses de repente ganhar vida por causa de uma simples melodia. Patrícia puxa Maria de lado no corredor. A senhora Morrison pediu que você continue com sua rotina normal de limpeza, mas que passe mais tempo na presença do Sr. Thornton. Você será remunerada pelas horas extras. Não entendo o que estou fazendo, admite Maria. Estou apenas cantarolando. Às vezes, isso é o suficiente, diz Patrícia.
embora seu tom sugira que ela mesma não acredita muito nisso. Nos dias seguintes, uma rotina se desenvolve. Maria chega todas as manhãs e realiza suas tarefas de limpeza. Mas agora, ela é solicitada a passar 1 hora no escritório de Edward, simplesmente estando presente, cantarolando sua melodia sem palavras. Edward senta-se em sua cadeira de rodas e juntos eles criam esse estranho dueto. Um homem rico que esqueceu tudo e uma faxineira que não sabe nada sobre ele, conectados por uma melodia que nenhum dos dois consegue explicar. Claire monitora essas sessões cuidadosamente, documentando cada resposta, cada variação. Ela percebe que Edward está mais calmo no geral. Sua agitação diminui, seu sono melhora. A melodia parece acalmar algo profundo dentro dele, alguma parte antiga do cérebro que se lembra do conforto, mesmo quando a memória consciente se foi. Margaret visita com mais frequência agora, atraída por essa conexão inexplicável. Ela se senta no canto do escritório, observando seu pai cantarolar com Maria, e a inveja é algo vivo que corrói seu coração. Como? Ela pergunta a Maria uma tarde. Como você consegue alcançá-lo quando eu não consigo? Maria para de cantarolar, desconfortável com a pergunta. Não estou a chegar até ele, senhora. Não realmente. O Dr. Harrison disse, eu sei o que o médico disse, mas tem de haver alguma coisa. Alguma razão para ser a sua voz e não a minha? Não é a minha voz, diz Maria suavemente. É a música. Então me ensine. Maria pisca. Seu agora? A melodia. Me ensine, deixe-me tentar. Então Maria cantarola lentamente, dividindo em frases. Margaret ouve atentamente, aplicando sua educação cara e inteligência natural para aprender essa melodia simples. Ela pratica, repetindo as notas até memorizá-las. Então ela se aproxima da cadeira de rodas do pai, ajoelha-se ao lado dele e canta a melodia. Nada acontece. Ela tenta novamente, com a voz mais forte, mais insistente. Edward olha fixamente para frente. Pai, por favor, é a mesma música, são as mesmas notas. Por que você não responde? O Dr. Harrison, observando da porta, fala gentilmente. Não se trata das notas, Senhora Morrison. Trata-se de algo que não compreendemos totalmente. Talvez seja o timbre da voz de Maria. Talvez seja alguma associação que seu cérebro danificado fez. A mente é complexa, especialmente quando está em colapso. Existem mistérios que não podemos resolver. Margaret levanta-se abruptamente, com vergonha e tristeza estampadas no rosto. Isso é absurdo. Ela é uma faxineira. Não tem formação médica. Nenhuma ligação com ele. Nenhuma. Ela para, ao perceber o privilégio desagradável em suas próprias palavras. Desculpe, isso foi inadequado. Maria fala baixinho. Você o ama. Isso vale mais do que qualquer música. Vale? O riso de Margaret é amargo, porque meu amor não chega até ele. Seu cantarolar chega. Os dias se transformam em semanas. A posição temporária de Maria se torna semi-permanente. A agência é paga para mantê-la designada exclusivamente para a mansão Thornton. Seus outros clientes são redistribuídos para outros funcionários. Agora ela vem diariamente, limpa os vastos quartos vazios e passa sua hora com Edward, cantarolando a melodia que os conecta de maneiras que ninguém consegue explicar. Ela aprende sua rotina, quando ele está mais alerta, quando precisa descansar, como os medicamentos afetam suas respostas. Ela aprende a ler suas pequenas mudanças de postura, as leves alterações em sua respiração que indicam conforto ou desconforto. Claire compartilha o que sabe sobre demência, sobre a doença que corrói o cérebro de Edward. Maria ouve, faz perguntas, tenta entender essa condição cruel que rouba as pessoas, deixando seus corpos para trás. Ele já foi brilhante, Claire diz a ela durante o intervalo. Eu li artigos que ele escreveu, discursos que ele fez. Ele revolucionou indústrias inteiras. E agora ele cantarola comigo. Maria conclui suavemente. Isso incomoda você? Estar aqui? Fazer parte disso? Maria reflete sobre a pergunta. Quando comecei a trabalhar em casas como esta,
Costumava me sentir invisível, como se fosse um fantasma passando pela vida de outras pessoas, limpando suas bagunças, mantendo seu conforto, mas nunca sendo realmente vista. E agora me pergunto se ser invisível estava me protegendo. Por que ser vista assim? Ela aponta para o escritório onde Edward está sentado. É pesado. Todas essas expectativas, essas esperanças de que eu possa fazer algo que não sei como fazer. Mas você continua voltando. Para onde mais eu iria? O sorriso de Maria é triste. Não tenho nenhum outro lugar para estar. É verdade, suas noites são vazias. Seu pequeno apartamento guarda apenas lembranças de pessoas que não existem mais. O trabalho se tornou sua vida, e essa estranha vigília com Edward lhe deu algo que ela não sabia que estava faltando. Um propósito além da simples limpeza, uma conexão além do simples emprego. Certa tarde, Margaret traz seu laptop para o escritório. Ela trabalha nos negócios da empresa do pai enquanto Maria limpa e cantarola. É uma cena estranha. A poderosa executiva em roupas de grife, a faxineira em seu uniforme simples e o homem quebrado na cadeira de rodas que conecta as duas. Posso te perguntar uma coisa? Margaret diz de repente. Maria interrompe a limpeza. Claro, você tem filhos? A pergunta cai como uma pedra em águas calmas. A mão de Maria aperta o pano de limpeza. Eu tinha, uma vez. Sinto muito, eu não deveria ter um filho e uma filha. Maria continua, com a voz firme apesar da dor. Eles se foram agora, em épocas diferentes, de maneiras diferentes, mas ambos se foram. Margaret fecha o laptop, dando toda a sua atenção a Maria. Não consigo imaginar. Espero que você nunca consiga. Maria volta ao trabalho, mas parou de cantarolar. O escritório parece mais frio sem isso. Edward se mexe na cadeira de rodas, ficando agitado. Sua respiração acelera. Suas mãos se cerram. Ele está reagindo, observa Margaret. A ausência da música? Maria volta a cantarolar e Edward imediatamente se acalma. A melodia o envolve como um cobertor, acalmando qualquer angústia sem nome que começasse a surgir. Margaret observa essa troca e algo muda em sua expressão. Você perdeu seus filhos, mas está aqui cuidando do meu pai, um estranho. Todos são estranhos até deixarem de ser, diz Maria simplesmente. Mas por quê? Por que fazer isso? Você é paga para limpar, não para ser uma musicoterapeuta ou o que quer que seja isso. Maria olha nos olhos dela, porque quando você perde todo mundo e o silêncio se torna muito alto, às vezes cantarolar é a única coisa que mantém você ligada ao mundo. Eu cantarolo para ele, sim, mas talvez eu cantarole para mim também. A honestidade entre elas cria algo novo, não exatamente amizade, não exatamente compreensão, mas reconhecimento. Duas mulheres de mundos completamente diferentes, ambas intimamente familiarizadas com a perda, ambas buscando conexão com um homem que não pode oferecer nada. O Dr. Harrison traz colegas para observar neurologistas, pesquisadores, especialistas em doenças degenerativas do cérebro. Eles vêm à mansão para testemunhar o fenômeno. Edward Thornton, o milionário que não reconhece nada nem ninguém, que cantarola junto com a melodia de uma faxineira. Eles fazem testes, conduzem entrevistas, pedem a Maria para tentar músicas diferentes. Nada mais funciona. Apenas sua melodia original produz a resposta. Eles gravam a voz dela e a reproduzem em alto-falantes. Edward não responde às gravações, apenas a presença dela ao vivo. É notável, diz um pesquisador. Os aspectos multissensoriais, a voz dela, a presença dela, talvez até mesmo o cheiro dela ou o som dos movimentos dela enquanto limpa. Isso está ativando algo profundo no sistema límbico dele. As partes primitivas do cérebro que processam emoções e conforto básico. Eles querem estudar isso, documentar e, potencialmente, usar para desenvolver novas terapias para outros pacientes. Margaret lhes concede permissão, vendo isso como o único bem que pode vir da tragédia de seu pai. Maria se vê diante de perguntas que não sabe responder. Onde ela aprendeu a melodia? É tradicional? Tem letra? O que significa para ela? Não sei.
Ela repete várias vezes. Ela sempre esteve lá. Como respirar, como saber colocar um pé na frente do outro. Eu não a aprendi, eu sempre a conheci. Os pesquisadores ficam fascinados. Eles teorizam sobre padrões musicais universais, sobre melodias que acessam a neurologia humana fundamental, sobre sons que contornam o pensamento consciente para alcançar centros primitivos de conforto. Mas para Maria é mais simples do que isso. É a canção que ela cantava para seus filhos, a canção que a confortava quando eles se foram, a canção que torna a solidão suportável. E agora ela conforta esse homem quebrado em sua mansão de silêncio. Talvez seja tudo o que precise ser. Os meses passam. O ritmo da mansão se ajusta para acomodar esse novo ritual estranho. Maria chega todos os dias, limpa os quartos opulentos e passa sua hora com Edward. Ela cantarola, ele cantarola, e o mundo continua girando indiferente. Margaret visita com menos frequência agora. A esperança inicial se desvaneceu, substituída por uma aceitação resignada. Seu pai não vai voltar. O cantarolar não significa recuperação. É apenas um reflexo bonito e comovente que não prova nada, exceto que, em algum lugar de seu cérebro danificado, algo ainda responde ao conforto. Certa noite, enquanto Maria se prepara para sair, Margaret a impede na porta. Obrigada, ela diz simplesmente. Pelo que, senhora? Por dar a ele momentos de paz. Por não desistir quando seria mais fácil simplesmente receber seu pagamento e ir embora. Ela luta para encontrar as palavras. Por vê-lo como uma pessoa que vale a pena alcançar, mesmo quando ele não pode retribuir. Maria acena com a cabeça, aceitando a gratidão. Ele me lembra que às vezes vale a pena se aproximar, mesmo quando você não consegue ver o impacto. Mesmo quando não há resposta que faça sentido para quem está observando. É por isso que você continua vindo? Porque isso te ajuda? Talvez. Ou talvez seja porque, em um mundo que nos tira tudo, o mínimo que podemos fazer é cantarolar músicas um para o outro na escuridão. Os olhos de Margaret brilham com lágrimas não derramadas. Gostaria de tê-lo conhecido antes da doença. Gostaria de poder compartilhar esses momentos com o pai que eu me lembro, em vez de... Ela gesticula impotente para o escritório onde seu pai está sentado no crepúsculo. Ele ainda é seu pai, diz Maria gentilmente. A doença tirou sua memória, não seu relacionamento. Você ainda é filha dele. Isso não exige que ele se lembre. É uma gentileza que Maria oferece a partir de uma experiência conquistada com dificuldade. O amor não termina quando o reconhecimento falha. A conexão persiste além da consciência. Essas são verdades que ela aprendeu em quartos de hospital e túmulos. Verdades que ela carrega como cicatrizes. O inverno chega, trazendo dias mais curtos e sombras mais longas. O sistema de aquecimento da mansão trabalha horas extras para manter os vastos espaços confortáveis. Edward agora precisa de mais cuidados. Sua saúde física está se deteriorando junto com seu estado mental. Claire os avisa que o tempo está se esgotando. Pacientes nesse estágio normalmente não têm muito tempo. Meses, talvez. Talvez um ano, se tivermos sorte. Sorte, a palavra soa vazia. Maria continua suas visitas diárias, mas agora fica mais tempo. A pretensão de limpar foi abandonada. Ela simplesmente senta-se com Edward, cantarolando sua melodia, oferecendo o conforto que pode a um homem que nunca saberá seu nome, nunca lhe agradecerá, nunca se lembrará desses momentos que compartilham. Mas algo mudou nela também. O vazio de seu apartamento não ecoa tão alto agora. As fotografias nas paredes ainda doem, ainda representam uma perda irrecuperável, mas a dor agora tem companhia. Ela não está apenas de luto pelo que perdeu. Ela também está presente para o que existe. Essa conexão estranha e sem palavras com um estranho moribundo. Em uma tarde particularmente fria, Edward parece mais agitado do que o normal. Claire tentou tudo. Ajustes na medicação, mudanças no ambiente, verificar fontes de dor ou desconforto. Nada ajuda. Maria chega para a sua sessão e o encontra visivelmente angustiado.
emitindo sons que não são bem palavras. Seu corpo rígido com uma ansiedade sem nome. Ela começa a cantarolar, mas hoje isso não é suficiente. A agitação de Edward continua, crescendo como uma tempestade. Sem pensar, Maria faz algo que nunca fez antes. Ela estende a mão e segura a dele. Sua pele é fina como papel, manchada pela idade, fria apesar do calor da sala. Ela segura sua mão gentilmente, continua cantarolando e pela primeira vez acrescenta palavras. Não são palavras em nenhuma língua que os pesquisadores reconheceriam. Talvez nem sejam palavras, apenas sons que parecem ter significado, sílabas que transmitem intenção sem tradução. Uma canção de ninar sem estrutura, conforto sem definição. A respiração de Edward desacelera. Sua agitação diminui. Ele não olha para ela. Ele nunca olha para ela. Mas seus dedos se curvam em torno dos dela, o aperto fraco, mas presente. Claire, observando da porta, sente lágrimas em suas bochechas. Em todos os seus anos de enfermagem, ela aprendeu que a medicina pode curar muitas coisas, mas não pode curar a solidão. Não pode curar a necessidade profunda da alma por conexão que persiste, mesmo quando a consciência se esvai. O que ela está testemunhando não é médico, é humano. Naquela noite, Maria volta para seu apartamento e olha para as fotografias nas paredes com novos olhos. Seus filhos se foram, sim, mas eles existiram. Eles eram reais, eles eram amados. E ao amá-los, ela aprendeu a oferecer amor mesmo quando ele não pode ser retribuído, mesmo quando não será lembrado. Talvez seja isso que essa melodia sempre foi. Um veículo para o amor que existe além da memória, além do reconhecimento, além das limitações das mentes falhas e dos corpos quebrados. Ela se senta em sua cadeira de balanço e cantarola para o quarto vazio, para as fotografias, para o fantasma de quem ela costumava ser e de quem ela está se tornando. A música preenche o pequeno espaço e, pela primeira vez em anos, não parece triste. Parece esperança. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. O inverno se aprofunda e com ele a condição de Edward se deteriora. Ele dorme mais, come menos, responde a menos estímulos. Até a melodia de Maria chega a ele com menos consistência agora. Alguns dias ele cantarola junto. Outros dias ele simplesmente fica olhando, preso em algum lugar além do alcance da música. O Dr. Harrison prepara Margaret para o inevitável. Pode levar semanas, talvez dias. O corpo dele está desligando. Margaret acena com a cabeça, entorpecida pela dor antecipada. Ela já está de luto pelo pai há anos, lamentando a perda de sua mente, sua personalidade, tudo o que o tornava quem ele era. Agora ela deve se preparar para lamentar seu corpo também. Ela aumenta suas visitas, sentando-se em vigília no escritório enquanto Maria canta e Edward se apaga. Às vezes, ela trabalha em seu laptop, administrando o império que ele construiu e não consegue se lembrar. Às vezes, ela apenas se senta, observando, esperando por algo que não consegue nomear. Certa tarde, enquanto Maria canta, Margaret fala de repente. Conte-me sobre seus filhos. A melodia de Maria vacila. Senhora, por favor, eu gostaria de saber. Se você estiver disposta a compartilhar. Maria larga o pano de limpeza, embora já não haja mais muita pretensão de limpar. Ela olha para Edward, depois para Margaret e começa a falar. Meu filho era brilhante, criativo. Ele podia consertar qualquer coisa, construir qualquer coisa. Ele via o mundo de maneira diferente de todos os outros. Via possibilidades onde os outros viam apenas problemas. Sua voz é suave, distante. Ele morreu em um acidente. Lugar errado, hora errada. Sem sentido. Margaret espera, dando-lhe espaço. Minha filha era gentil, bondosa. Ela trabalhava com crianças, ensinava-as, amava-as. Ela adoeceu. O tipo de doença que rouba você lentamente. Dá tempo para se despedir, mas não tempo suficiente para aceitar. Os olhos de Maria brilham. Eu a vi desaparecer, pedaço por pedaço.
como ver alguém desaparecer na névoa. Assim, Margaret sussurra, apontando para o pai. Sim, assim. Elas se sentam em silêncio compartilhado. Duas mulheres que entendem que o luto não é um evento único, mas uma vida inteira de momentos. Cada um deles uma pequena morte, uma pequena lembrança. A música, Margaret diz finalmente. Você cantava para eles? Todas as noites, quando eram bebês, quando estavam doentes, quando estavam com medo. Era a nossa música. A coisa que dizia, vocês estão seguros, vocês são amados, eu estou aqui. O sorriso de Maria é triste. Depois que eles se foram, continuei cantando. Por que parar significaria aceitar o silêncio? E eu não estava pronta para esse silêncio. Você está pronta agora? Maria considera a pergunta, olhando para Edward dormindo em sua cadeira de rodas. Talvez pronta seja a palavra errada. Talvez seja apenas que o silêncio seja diferente agora, menos vazio. Porque aprendi que cantarolar para outra pessoa é outra forma de não estar sozinha. Margaret entende. Ela passou anos construindo a empresa do pai, preenchendo seus dias com trabalho e propósito. Qualquer coisa para evitar o silêncio de uma vida sem o pai que ela conhecia. Ambas estavam fugindo do vazio e encontraram um consolo inesperado nessa estranha vigília. Na semana seguinte, Edward para de comer completamente. Seu corpo, já frágil, começa o desligamento final. Claire providencia apoio de cuidados paliativos. O quarto é transformado em um espaço médico adequado, embora eles o mantenham o mais confortável e acolhedor possível. Margaret tira uma licença do trabalho. Pela primeira vez em décadas, a empresa não é sua prioridade. Ela fica na mansão, dormindo em um quarto de hóspedes, mantendo sua vigília. Maria continua suas visitas, embora agora ela também venha à noite, depois de terminar seu outro trabalho. Ela se senta ao lado da cama de Edward, segurando sua mão, cantarolando sua melodia na escuridão crescente. Uma noite, Margaret a encontra lá e puxa uma cadeira ao lado dela. Posso lhe contar uma coisa? Pergunta Margaret. Claro. Quando eu era pequena, talvez com 4 ou 5 anos, tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, convencida de que havia monstros no meu quarto. A voz de Margaret está carregada de lembranças. Minha mãe tentava me confortar, mas eu só me acalmava quando meu pai ele se sentava na beira da minha cama e cantarolava. Apenas cantarolava, sem palavras, sem explicações. Apenas esse zumbido baixo e retumbante que eu podia sentir no meu peito quando ele me abraçava. As mãos de Maria ficam imóveis. Que melodia! Não me lembro exatamente. Eu era muito jovem e isso foi há muito tempo. Mas ao ouvir você nos últimos meses, às vezes penso. Margaret para de falar. É impossível, é claro. Músicas diferentes, pessoas diferentes, épocas diferentes. Mas Maria está cantarolando agora. Variações de sua melodia, mudando o ritmo, diminuindo o tom. Ela observa o rosto de Margaret procurando reconhecimento. E então Margaret suspira. Isso, essa frase, bem ali. A maneira como ela desce e sobe. Meu Deus, é isso. Era isso que ele costumava cantarolar. Elas se olham na sala escura, a respiração ofegante de Edward sendo o único outro som. Como? Margaret sussurra. Não sei, Maria admite. Talvez seja coincidência. Talvez seja um padrão comum. Algo fundamental que muitas pessoas cantarolam. Ou talvez... Talvez o quê? Maria olha para Edward, esse homem que ela passou meses confortando. Esse estranho que de alguma forma responde a uma melodia de seu próprio passado. Filtrada pela voz dela. Talvez as canções vivam mais do que as memórias. Ela diz finalmente. Talvez elas sejam transmitidas de maneiras que não compreendemos. Talvez seu pai tenha carregado essa melodia por toda a vida, cantarolado para você quando era pequena, e em algum lugar de seu cérebro danificado ele ainda a reconheça. Reconheça a segurança que ela prometia, o amor que ela continha. As lágrimas de Margaret agora correm livremente. Todo esse tempo pensei que você estivesse dando a ele algo novo, mas você estava dando a ele algo antigo,
algo que ele me deu. Elas se sentam juntas, ambas chorando, ambas cantarolando agora, a filha e a faxineira, harmonizando-se sobre o homem moribundo que as conecta. A respiração de Edward fica mais difícil. A enfermeira do hospício monitora seus sinais vitais, ajusta seus medicamentos para conforto e avisa que o fim está muito próximo. Horas, talvez um dia, mas não muito tempo agora. Margaret se recusa a sair do lado da cama dele. Maria também fica, embora ninguém tenha pedido, embora ela não seja da família, embora ela ainda seja, tecnicamente, apenas a faxineira. Mas ela se tornou mais do que isso. Ela se tornou a guardiã dessa música, dessa memória, desse fio de conforto que conecta um pai a uma filha através do abismo de uma mente quebrada. À medida que a noite cai, a respiração de Edward se torna ofegante, difícil. Claire diminui as luzes. A enfermeira do hospício verifica o relógio. Faz anotações e dá espaço a elas. Margaret segura uma das mãos do pai. Maria segura a outra. E juntas elas cantarolam. A melodia enche a sala. Duas vozes se entrelaçando. A filha que aprendeu quando criança. E a mulher que a carregou através de suas próprias perdas. Elas cantarolam para Edward, para si mesmas, para todos que já precisaram de conforto na escuridão. Os olhos de Edward se abrem. Por um momento, eles parecem quase focados. Seus lábios se movem, tentando formar sons que seu corpo enfraquecido mal consegue produzir. Margaret se inclina para perto. Pai, estou aqui. Maggie está aqui. Um som escapa dele, quase inaudível. Mãe, mãe. O coração de Margaret se parte e se enche de alegria ao mesmo tempo. Sim, sim, é Maggie. Estou aqui, papai. Mas o olhar de Edward se desvia ligeiramente em direção a Maria. Mãe, mãe. E Maria entende. Ele não está dizendo um nome. Ele está fazendo o som da melodia. As sílabas que trazem conforto. A música que persiste além da linguagem, além da memória, além de tudo, exceto o último suspiro. Ela aperta a sua mão gentilmente e cantarola, sua voz firme apesar das lágrimas. A respiração de Edward desacelera. Acalma-se. O chiado suaviza-se em algo quase pacífico. E então, tão suavemente que é quase imperceptível, para. A sala prende a respiração com ele. A enfermeira do hospício verifica o pulso, não encontra nenhum, marca o tempo com tranquilidade profissional. Edward Thornton, milionário, titã da indústria, pai esquecido. Deixou o mundo da mesma forma que passou seus últimos meses, em silêncio, exceto por uma melodia que sobreviveu à sua memória. O funeral é elaborado, condizente com um homem da estatura de Edward. Líderes empresariais comparecem. Ex-colegas, parentes distantes que aparecem para a ocasião. Margaret faz um discurso sobre as realizações de seu pai, seu impacto nas indústrias, seu legado no mundo dos negócios. Mas depois, no enterro privado, com apenas um punhado de pessoas presentes, Margaret diz palavras diferentes. Meu pai me ensinou muitas coisas, diz ela, sua voz levada pelo vento. Ele me ensinou sobre negócios, sobre sucesso, sobre construir algo que dure. Mas no final, o que durou não foi o império. Foi uma melodia simples, uma canção sem palavras que ele cantarolava para uma criança assustada décadas atrás. E de alguma forma, essa canção voltou para ele quando tudo o mais se foi. Ela olha para Maria, que está a uma distância respeitosa, incerta sobre seu lugar nessa reunião de familiares e amigos próximos. Venha cá, por favor. Margaret a chama. Maria se aproxima hesitante. Quero agradecer a você, diz Margaret, em voz alta o suficiente para que todos ouçam. Por dar conforto ao meu pai em seus últimos meses. Por segurar sua mão quando ele não sabia quem eu era. Por cantar a música que ele me ensinou, mesmo sem saber. Por estar presente quando a presença era tudo o que tínhamos para oferecer. Maria acena com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não estava sozinho. Era tudo o que eu podia lhe dar. A promessa de que ele não estava sozinho. Você deu a ele mais do que isso, diz Margaret. Você deu a ele algo que eu não pude dar, paz.
E você me devolveu uma parte do meu pai que eu pensava ter perdido para sempre. Aquela lembrança dele cantarolando para mim, me fazendo sentir segura. Isso valeu mais do que toda a fortuna dele. 3 semanas depois, Margaret chama Maria à mansão uma última vez. Elas se encontram no escritório de Edward, agora vazio de equipamentos médicos, devolvido ao seu estado original imaculado. Estive examinando os papéis do meu pai, diz Margaret, organizando espólio, gerenciando a transição da empresa. É complicado, interminável, mas encontrei algo que gostaria de compartilhar com você. Ela entrega a Maria um velho diário, encadernado em couro, com as páginas amareladas pelo tempo. Isso era dele quando era jovem, muito antes do império, antes da riqueza, antes de se tornar o homem que o mundo lembra. Maria o abre com cuidado. A caligrafia é incerta, juvenil. Ela lê: minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno. Ela não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Mas ela sempre tinha sua canção. Uma melodia sem palavras, mais antiga que a memória, passada por gerações que ela não sabia nomear. Quando o mundo era difícil e as noites eram longas, ela cantarolava. E eu sabia que era amado. Sabia que estava seguro. Nunca esqueci essa canção. Eu a cantarolo para mim mesma quando os negócios ficam difíceis, quando o sucesso parece vazio, quando preciso lembrar de onde vim. E agora eu a cantarolo para minha filha. Talvez um dia ela cantarole para seus filhos. Talvez essa música, esse conforto simples, seja o único legado que realmente importa. As mãos de Maria tremem enquanto ela lê. Eu não entendo. Como eu poderia conhecer essa melodia? Eu nunca conheci seu pai. Nunca li esse diário. Acho que você não a conhecia por causa dele, diz Margaret suavemente. Acho que vocês dois a conheciam de algum lugar mais antigo, de algum lugar mais profundo. Talvez seja uma melodia que existe além de qualquer pessoa, transmitida através de gerações de mães que confortam seus filhos, de pessoas que oferecem bondade na escuridão. Talvez ela tenha encontrado você da mesma forma que encontrou ele, através da perda, da necessidade humana universal de conforto. Ela enfiou a mão na pasta e tirou um envelope. O testamento do meu pai prevê provisões para todos os funcionários que cuidaram dele nos seus últimos anos. Mas eu queria fazer algo mais por você. Ela entregou o envelope a Maria. Isto não é da herança, é de mim, pessoalmente, um presente. Não é o pagamento pelos serviços prestados, mas uma gratidão pela presença oferecida de graça. Maria abriu o envelope e encontrou um cheque que a deixou sem fôlego. Mais dinheiro do que ela ganhou em toda a sua vida limpando casas. Não posso aceitar isso, ela sussurra. Por favor, deixe-me fazer isso. Você me devolveu a memória do meu pai. Você ficou ao lado de um homem moribundo quando não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Você ofereceu conforto sem esperar nada em troca. Isso é apenas dinheiro. É a única coisa que tenho em abundância. Por favor, deixe-me dar a você o que posso. Maria olha para o cheque, sua mente confusa. Esse dinheiro poderia mudar tudo. Sua situação habitacional, sua segurança, seu futuro. Mas aceitá-lo parece errado de alguma forma, como se reduzisse o que aconteceu a uma transação. Aceite, insiste Margaret, não como pagamento, como reconhecimento de que o que você ofereceu teve valor, que seu tempo, sua presença, sua música foram importantes. Por favor. Finalmente Maria acena com a cabeça. Obrigada. Isso é, não tenho palavras. Você não precisa de palavras, diz Margaret, sorrindo entre lágrimas. Você tem a música, e agora eu também tenho. Nós duas vamos levá-la adiante. Ambas vamos lembrar. 6 meses depois, Maria não limpa mais casas. O dinheiro de Margaret lhe deu opções, e ela escolheu ser voluntária em um hospício, passando seus dias com pessoas em seus últimos capítulos. Ela vai de quarto em quarto oferecendo sua presença, segurando as mãos e cantarolando sua melodia. Alguns pacientes respondem, outros não. Mas todos recebem seu presente de não abandono, a promessa de que alguém está lá, alguém se importa, alguém vai sentar-se com eles na escuridão. A equipe a chama de a Senhora da Música
embora ela nunca cante letras, nunca toque instrumentos. Apenas aquela melodia simples e antiga que ultrapassa as mentes quebradas para alcançar algo mais profundo. A parte de nós que precisa de conforto, que anseia por conexão, que teme o silêncio. Margaret visita às vezes, trazendo doações para o hospício, sentando-se com Maria durante suas rondas. Elas se tornaram amigas, essas duas mulheres de mundos diferentes, unidas por uma canção, um homem moribundo e a compreensão de que o amor persiste além da memória. Um dia, Margaret traz seu neto bebê para conhecer Maria. Tenho cantarolado para ele, diz Margaret, embalando o bebê. A música, nossa música. E quando ele fica chateado, ela o acalma, assim como me acalmava, assim como acalmava meu pai. Maria estende a mão, toca a mãozinha do bebê e começa a cantarolar. Os olhos do bebê acompanham seu rosto, seus traços minúsculos relaxando em paz. 3 gerações, conectadas por uma melodia que pertence a todos e a ninguém. Uma música que vive no espaço entre a memória e o esquecimento, entre a presença e a ausência, entre a solidão e o amor. O que devo dizer a ele sobre a música quando ele for mais velho? Pergunta Margaret. De onde ela vem? Maria sorri, continua cantarolando e finalmente responde. Diga a ele que ela vem de todos que já precisaram de conforto e de todos que já o ofereceram. Diga a ele que ela é mais antiga que nomes, mais profunda que palavras e mais forte que o esquecimento. Diga a ele que agora ela é dele, para levar adiante, para passar adiante, para cantarolar em sua própria escuridão e para outros na deles. O bebê arrulha suavemente e em algum lugar do som há o eco da melodia, já aprendendo, já se lembrando, já fazendo parte da cadeia de conforto que se estende para trás no tempo e para a frente em um futuro que nenhum deles verá. Maria cantarola, Margaret cantarola. O bebê ouve. E no espaço entre suas vozes, Edward Thornton continua vivo. Não em sua fortuna, não em seu império, não no legado empresarial que construiu e esqueceu, mas em uma canção simples, que prometia o que o dinheiro nunca poderia. Você não está sozinho. Você está seguro. Você é amado. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.